andando com Deus no dia de hoje, um dia chuvoso, um dia gostoso, né? Que não está tão quente. Mas eu gostaria de meditar com todos acerca de um versículo que se encontra em 2 Reis, capítulo 23, versículo de número 25, que diz assim: nem antes, nem depois dele, houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Muito interessante esse texto, porque fala-nos acerca do rei Josias, que ele andou com Deus. E tem algo importante aqui para ser observado. Ele foi neto, amados, de Manassés. E Manassés não andou retamente, foi um dos piores reis que se teve em Judá. Depois o seu pai, que foi Amon, também não foi um bom rei. Não andou pelos caminhos do Senhor e também o que não cumpriu a vontade do pai. Pelo contrário, levantou, a palavra de Deus no Velho Testamento diz, levantou altos, né? Porque eles sacrificavam no meio das matas, nos lugares altos, eles sacrificavam em todos os lugares, levantavam postes ídolos e houve uma grande contaminação. Mas eu gostaria de examinar aqui Josias. Amados, a palavra de Deus lá no começo de 2 Reis, capítulo 22, nos diz que ele tinha 8 anos quando começou a reinar. 8 anos. E a palavra de Deus nos fala que ele reinou durante um período de 31 anos. Mas quando ele tinha 18 anos de idade, veja que interessante, jovem, vinha, portanto, de uma descendência que não servia a Deus, que não buscava ao Deus e que, pelo contrário, era abominável aquilo que faziam diante do Senhor. Mas ele decidiu que ele serviria a Deus. Com 18 anos, ele realmente chamou um escrivão, né? E deu uma ordem a ele, chamava-se Ilquias. E deu uma ordem a Ilquias, tá? Que era o sumo sacerdote, e Safã, que era o escrivão, para que reconstruíssem tudo quanto necessário no templo. Então arrecadavam dinheiro, davam esse dinheiro e tudo era feito com diligência e o rei tomava conta de tudo aquilo. Ele tinha 18 anos de idade. E ao reparar esse templo, encontraram lá o livro da lei. Levaram para o rei, um menino, 18 anos de idade. Ele examinou a lei e viu que a palavra de Deus falava de grande condenação sobre Judá, sobre Jerusalém, por causa dos pecados dos reis anteriores e de como o povo se desviou de servir ao Deus verdadeiro. Naquela circunstância, amados, ele se humilhou diante de Deus, era costume se vestir de saco, rasgar as suas vestes. Ele fez isso diante do Senhor e implorou pela misericórdia do Deus vivo. E pediu que fosse consultada uma profecia, que era uma profeta, que era Uda. E consultaram a Uda e o Senhor deu uma palavra, que ele não tiraria o decreto dele de sobre o povo. Porque a ira do Senhor se acendeu contra eles, mas que pelo coração, pela humilhação de Josias, ele não veria o mal sobre a sua terra e o seu povo, que ele seria recolhido antes. Pois bem, ele creu nessa palavra e ele continuou a trabalhar na causa do Senhor. Como rei, ele, na reparação, depois que reparou todo o templo,
ele promulgou então que a Páscoa, fez uma grande celebração da Páscoa, como nenhum outro, de temor ao Senhor. E lá, diante do povo, ele leu o livro da lei e renovou a aliança com Deus. Ele fez grandes coisas, ele retirou os altos, ele derrubou, quebrou, acabou, exterminou, onde tinha ossos de sacerdotes iníquos, ele removeu, acabou com aqueles ossos e ele matou aqueles sacerdotes que levavam o povo a pecar. Ele andou retamente diante do Senhor. É por isso que a palavra de Deus aqui nos fala, né? Que nem antes nem depois dele houve rei que lhe fosse semelhante. E eu fico pensando nos nossos jovens de hoje. Ele era um rei, tinha responsabilidade. Alguém podia dizer, mas ele veio de uma família que não tinha ensino. Questão de decisão pessoal. Decisão pessoal. E ele decidiu que ele serviria ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O poder da decisão, amados. O poder do Espírito Santo de Deus agindo naquele que quer fazer a coisa certa e andar retamente diante do Senhor. Eu olho para a vida de Josias e aprendo muito com ele. Aprendo a ser firme nos meus valores, aprendo a não coabitar, a não aceitar aquilo que compromete o reino de Deus. Nossos valores precisam estar firmados na palavra de Deus. Nós precisamos ser firmes e posicionados. E eu olho para a nossa juventude de hoje e clamo que o Senhor levante jovens como Josias. Levante jovens comprometidos com a palavra de Deus, com uma vida e uma intimidade de oração, de discernimento, para que estejam fazendo a diferença onde quer que estejam. Para que estejam fazendo diferença na universidade, para que estejam fazendo diferença entre os seus amigos, no meio da sua família, e que o falar deles seja procedente, engrandeça o nome do Senhor. A palavra nos fala aqui que os jovens são fortes, porque já venceram o maligno. Essa palavra é extremamente importante, porque eles são fortes e corajosos, sim, nas mãos do Deus vivo. Quando dependem do Espírito Santo de Deus, quando andam na luz da sua presença, são poderosos e já venceram Satanás e as suas hostes. Nós vivemos num tempo em que nós precisamos clamar, buscar a face do Senhor pela nossa juventude, pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças, porque os valores estão sendo achorcalhados, estão sendo realmente desestabilizados. E nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos precisam conhecer a glória do Senhor. Que essa palavra fique no seu coração, que você também, não importa a sua idade, assim como a minha, está longe a minha mocidade, mas eu aprendo com Josias. Eu aprendo que o temor do Senhor, amados, nos livra do mal. Ele foi livrado de ver a desgraça sobre o povo, sobre Judá e sobre Jerusalém, porque ele temeu ao Senhor. Ele andou retamente. Quando nós andamos retamente diante do Senhor, o Senhor nos recompensa. Os olhos do Senhor estão sobre nós. A bênção e a mão do Senhor é sobre aqueles que temem ao seu santo nome. A palavra de Deus nos fala que o justo passa por aflições, por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas, né? E nós vemos que é o Senhor que está conosco, Ele peleja a nossa luta, Ele vai adiante de nós, assim como foi adiante de Josias, assim como fez maravilhas na vida dele. Ele podia ser levado, amados, por maus exemplos, mas ele não perverteu o seu coração. Então nós vemos aqui um poder da decisão, né? E podemos entender que realmente aquele obediente
não carrega os pecados dos seus pais. Aquele que é obediente, ele anda na luz da presença do Senhor e é abençoado. E eu finalizo dizendo que obediência, amados, quebra maldição. Amém? Pai eterno, Deus santo, que a tua palavra poderosa levante Josias hoje, Pai. Levanta Josias na nossa mocidade, dentro dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Que as crianças sejam preparadas, cheias do teu espírito para a tua glória, Pai. Que em nome de Jesus, a terra seja cheia de Josias, que faça uma grande diferença onde quer que estejam, quer seja nos seus lares, nos seus relacionamentos, na escola, onde estiverem. Que a luz da tua palavra seja sobre eles, ó Pai. Que o Senhor os guarde debaixo da tua mão, para que sejam poderosos na terra, poderosos para orar, poderosos para ministrar a tua palavra, poderosos para andarem na luz da tua presença. Pai, guarda os nossos jovens. Levanta essa geração com teu poder e com a tua glória, Pai. Nós clamamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Tenha um bom dia em nome de Jesus.